Boa tarde, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Queria confirmar aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Começando essa live aqui, nosso evento de hoje, no grupo Lidere Crianças. Então, estou vendo que tem 5 pessoas assistindo. Quem estiver me ouvindo bem aí, conseguindo me ver, digita eu, por favor, para eu confirmar que está tudo bem. 7 pessoas. Alguém já mandou um coraçãozinho, deve ter sido a Keila. Eu, beleza. Ministério Keila Araújo, boa tarde, ótimo. A paz, tudo ok com som. Beleza, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos esperar alguns minutos para a gente começar. Perfeito. Show. Ótima imagem e som. Certo. Vamos esperar um pouquinho aí para o pessoal entrar. A gente tem bastante gente nesse grupo. O evento foi bastante divulgado, esse chá de hoje. E a gente tem mais de 3.000 pessoas aqui no grupo. Então, vamos conversando algumas coisas aqui aleatórias para aguardar o pessoal chegar, tá? Então, nesse meio tempo, eu queria aproveitar, antes de entrar no assunto principal, eu queria falar com vocês, perguntar de onde vocês são, né? A gente está vivendo aqui numa nova era aqui, né? A gente está muito acostumado a fazer evento presencial aqui no Ministério Lidere Crianças, mas aí com essa pandemia aí a gente teve que viajar no tempo, né? Eu costumo dizer que a gente não está em 2020, a gente está em 2025, né? Que a gente está usando uma tecnologia que ia ser usada mais no futuro, mas a gente teve que se adaptar. Então, vamos lá, pessoal, falando aí de onde vocês são, para ganhar tempo para outras pessoas entrarem. Primeira pessoa aqui, Pernambuco. Legal. Feliz de saber que a gente está alcançando gente aí do Nordeste. Rio de Janeiro. Isso aqui está próxima. Para quem não sabe, eu estou aqui na cidade de Niterói, tá? Meu nome é Caio Santiago, eu sou esposo da Keila Araújo e a gente trabalha junto aqui no Ministério Lidere Crianças e também no IMC, que é o Instituto de Formação de Professores do Ministério Lidere Crianças, né? E a gente já é casado já há 3 anos e Deus tem abençoado muito a nossa vida, a nossa família. Tivemos um filho lindo aí no dia 21 de março de 2020. Está com saúde, o Theo. São Gonçalo, isso aqui está perto também. Salvador. Gente, essa internet é revolucionária. Rosilda. Jacupemba, Aracruz, Espírito Santo. São Paulo, capital. Legal. 28 pessoas. Itaguaí, Sarandi, Distrito Federal. Maravilha. Nova Jersey. É sério isso aqui, gente? O Ministério Internacional? Que legal. Confirma aí se é Nova Jersey mesmo. É do estado, lá nos Estados Unidos? Beleza. Campinas. Nilópolis. Adriana Maricá. Grande Caio. Pelo jeito de falar aqui, deve ser o meu amigo Neemias, né? Não sei. Porque assim, gente, deixa eu explicar para vocês. A gente está usando um sistema aqui de transmissão. Na verdade, eu estou fora do Facebook, né? Então não estou vendo o nome de vocês, eu só estou vendo os comentários. Porque quando a gente faz a transmissão dentro do Facebook, ele não mostra o nome. Tá? Uma limitação do sistema. Bom ver você, Caio. Só não sei quem está falando. Deixa eu ver no meu celular, que agora eu fiquei curioso aqui, cara. Vamos lá. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, vai logando, tá? Para o pessoal não perder, o conteúdo. Guarapari, Neemias de Guarapari, vocês estão aí no Espírito Santo, né? Deus abençoe aí a jornada de vocês. Rio de Janeiro, bom ver você. Ciomara Pires, opa, lá da Itacuruçá, Tijuca. É isso aí, pessoal, show de bola. Temos 30 pessoas aqui na nossa transmissão. Tá? Vamos aguardar. Agora eu estou vendo aqui no
no celular, eu consigo ver da onde é a pessoa. Beleza. Deixa eu só entrar aqui de novo. Solange Lira, vocês têm sido bênção nas nossas vidas. Amém, irmã. Obrigado aí pelo elogio, que bom. Isso aí é Deus. Deus tem feito essas coisas na nossa vida. Eu e aquilo a gente tem trabalhado junto já há 3 anos. Eu tenho estado cada vez mais intensamente aqui no ministério e estamos atentos aí para o direcionamento de Deus aí para que Ele quer que a gente faça, né? Coelho Neto, Assembleia de Deus de Madureira, Recife. Show de bola, gente. Então, vamos dar início aqui a uma conversa que a gente vai ter, né? O tema aqui dessa pequena palestra, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, queria contar também se possível, com a participação de vocês. A gente está usando um sistema aqui que a gente pode compartilhar os comentários e quem quiser comentar alguma coisa, fazer algum comentário no que eu estiver falando, sinta-se à vontade, tá? Porque vai ser bastante interessante aqui. Então, a gente vai ter um bate-papo rápido aqui, e o tema da palestra é desenvolvimento pessoal. Tá? Eu e Aquila, a gente já vem conversando já há anos sobre isso, e da importância desse assunto na vida de todos nós. E a gente vai correlacionar um pouquinho aqui com o nosso mundo aqui do Ministério Infantil. Tá? É um assunto que se aplica a qualquer área, mas a gente vai correlacionar aqui um pouquinho com o mundo cristão e o mundo do Ministério Infantil. Tá? Uma primeira pergunta que eu queria fazer, agora que o pessoal já falou aí mais ou menos de onde a gente já matou essa curiosidade, eu queria saber se alguém se arriscaria a dizer o que é desenvolvimento pessoal. Alguém já ouviu falar nisso? Poderia comentar aí mais ou menos o que é desenvolvimento pessoal, qual que é o objetivo desse assunto? Alguém saberia dizer, se arriscaria a dizer? Uma dessas 32 pessoas que estão aí online? Enquanto o pessoal está escrevendo aí, eu queria pedir para vocês, para quem tiver disponibilidade, se não for muito difícil, pegar a Bíblia, tá? Porque a gente vai ler aqui alguns pedaços, alguns versículos, tá? E é bom que você... Eu vou projetar aqui o versículo, mas é bom que você tenha a sua Bíblia também. É sempre bom, né? Quando você está lendo a Bíblia, você ter a sua em mãos, que reforça mais aquela passagem, tá? E também, para quem puder, para quem não for muito difícil, pegar um papel, mesmo que seja um pedaço pequeno, e caneta, tá? Porque eu vou falar algumas coisas aqui, vou dar assim, algumas dicas que isso já é confirmado que quando você escreve, você reforça mais, fica mais fácil de você lembrar aquilo. Porque palavras o vento leva. Quando você coloca por escrito, já fica aí a primeira dica, sempre que você estiver ouvindo uma palestra de qualquer assunto, você procurar levar um papel e uma caneta, né, para você anotar os pontos mais importantes, dúvidas que você possa ter, né, coisas para você pesquisar depois. Eu lembro quando eu me converti no ano de 2009, eu levava um papel e uma caneta para o culto, tem até que voltar a ter esse hábito, porque eu estava iniciando ali, né, e o pastor falava várias coisas novas ali, que eu não estava entendendo, eu estava numa fase até de questionamento, então eu anotava tudo, depois ia para o Google, pesquisava tudinho. Isso é importante, você não deve tomar como verdade tudo que a pessoa está te falando, você vai ter a sua própria opinião, né? Então aqui ela está comentando aqui, se tornar uma pessoa melhor. Com certeza, aquilo não vale, né? Se tornar uma pessoa atraente, também, com certeza. Você precisa atrair o que você quer para a sua vida, né? Agora, se você for uma pessoa de um determinado jeito, de repente você vai atrair coisas que você não quer,
tá? E de repente é você que tem que mudar, não é os outros. Nem o mundo ao seu redor, você tem que mudar você. Até porque quando você muda, tudo muda ao redor. Quando você consegue desempenhar suas habilidades pessoais, tendo sucesso em todas as áreas, sim, é um bom comentário. É uma boa definição, tá? Deixa eu compartilhar aqui o comentário da Keila. Se tornar uma pessoa melhor. Acho que a Keila definiu melhor aqui. Se tornar uma pessoa melhor é mais abrangente, tá? Se tornar capaz. Se tornar mais capaz. É por aí, pessoal. Acho que algumas pessoas já entenderam aí o espírito da coisa, a ideia aqui da palestra, tá? Então, já dei o tempo o pessoal chegar. O pessoal já deu aí a opinião sobre o que é desenvolvimento pessoal. Quem pode, pega a Bíblia e o papel, já dei o tempo também a caneta, tá? Aí anota algumas coisas, eu tenho certeza que algumas coisas aqui, não tudo, tá? Eu não sou também uma grande referência na área aí de coach e desenvolvimento pessoal, mas eu garanto a vocês que eu sou um grande consumidor, né? Então, alguma coisinha aqui você vai pegar e a Bíblia já diz que você ouve tudo e retém o que é bom para você. Alguma dica aqui, como é um assunto muito positivo, alguma coisa você vai pegar para sua vida e isso aí que já é importante, tá? Desenvolvimento pessoal é buscar qualificar-se dentro do seu propósito, do seu chamado mais capacitada, mais ou menos. Vamos lá. Então, gente, vamos lá, vamos ver os slides aqui. Eu preparei uns slides. Esse sisteminha que eu estou usando aqui, ele me permite compartilhar slides, tá? Então, primeiro assunto aí, o tema da nossa palestra, o desenvolvimento pessoal do evangelista de crianças. Tá todo mundo enxergando? Quem estiver enxergando aí o PowerPoint, digita eu. O desenvolvimento pessoal do evangelista de crianças. Essa palestra a gente está utilizando. Primeiro ela foi criada, ela foi desenvolvida por mim no ano passado, quando a Keila estava fazendo um curso para instrutores do IMC. Né? Então a gente incluiu aí esse assunto. Beleza, o pessoal está assistindo, o pessoal está digitando eu aqui. A gente incluiu esse assunto aqui, tamanho importante. Por isso ficou esse logo do IMC. Para quem não sabe, aqui no Ministério da Lidera de Crianças a gente tem esse curso de formação de professores, que eu já aproveito para indicar, tá? Se você está aqui dentro desse grupo Lidere Crianças, segue a Keila Araújo, vive esse mundo do Ministério Infantil, nossa recomendação é fazer esse curso para que você aprenda a maneira correta, né, de evangelizar crianças, usando os métodos corretos e se tornar, de uma vez por todas, um evangelista de crianças. Se você não conhece, procura aí no Facebook, no Google, que você já vai achar, ou então fala comigo, com aquele aqui no privado, que a gente já vai te mandar já uma explicação assim, sobre o que é o IMC, tá bom? E aqui fica assim, a definição, né? A definição que eu achei na internet assim, mais abrangente do desenvolvimento pessoal. Vamos ver se dá para vocês lerem aí. Desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento que visa melhorar a qualidade de vida e desenvolver as habilidades pessoais de cada pessoa, contribuindo com a construção do conhecimento humano e a realização de sonhos e aspirações. Gente, quem aqui que não quer realizar seus sonhos, gente? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live, até pelo comportamento da pessoa de estar num sábado, 5 horas da tarde, parou o que está fazendo, criança em casa, coisas para fazer, trabalho, parou aqui para adquirir mais conhecimento, essa pessoa, com certeza, vocês, essas 51 pessoas que estão online aqui, com certeza são pessoas que estão comprometidas com o próprio desenvolvimento, né? São pessoas que querem crescer, querem melhorar. No caso, a gente está focado aqui no mundo do Ministério Infantil, que é um assunto de altíssima importância, porém já demonstra um comportamento que a pessoa quer melhorar. Já fica uma dica aí, vou pedir para vocês anotarem. É mais importante você afiar o machado do que cortar a árvore, né? Já anota aí e é isso que você está fazendo hoje, você está afiando o machado.
É mais importante você estar aqui nessa live do que com as crianças dentro do Ministério Infantil. Ah, mas que loucura é essa, cara? Como assim é mais importante eu estar te ouvindo do que fazendo o trabalho em si? Porque quando você está se capacitando, você é muito mais eficaz naquilo que você está fazendo. Tá? Então, coloca aí, é mais importante afiar o machado. É muito mais importante afiar o machado. Investir mais tempo afiando o machado do que propriamente cortando a árvore. Tá? Seguindo. Outra frase importante. Guarda isso no seu coração. De nada adianta o evangelista de criança ter todas as técnicas se ele não for uma pessoa desenvolvida que atraia outras. E essas outras a gente está incluindo aqui tanto pessoas lideradas por você no seu ministério infantil, né? Se você não é líder do ministério infantil, eu tenho certeza que você está caminhando para isso, porque você é uma pessoa que está se capacitando, tá? Então, quando a gente coloca aqui que atrai outras pessoas, a irmã está perguntando aqui quem disse isso. Né? Essa é uma frase que ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o autor dessa frase. Isso é uma sabedoria popular. Tá? Pode considerar que é uma sabedoria popular. A gente não tem como definir quem é o autor dessa frase. Mas eu estou passando aqui para vocês. É importante afiar o machado. Mas voltando aqui para o nosso slide. De nada adianta o evangelista de criança ter todas as técnicas se ele não for uma pessoa desenvolvida que atrai outras. Quando a gente fala de outras, é tanto seus liderados na igreja como as crianças, gente. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem aqui o curso IMC e os seminários Lidere Crianças. Hoje vocês assistiram quem? Vocês assistiram Mônica Coropos, vocês assistiram Keila Araújo e vocês assistiram Glaucio Neemias. Eles passaram para vocês bastante conhecimento, técnicas de como evangelizar crianças, tá? De como discipular crianças. Porém, a gente precisa entender que o treinamento não pode acabar aí. Por isso que eu e aquele a gente incluiu esse módulo aqui. Você precisa também ser uma pessoa de valor que atraia outras pessoas, que as pessoas queiram ficar perto de você. Fazer o IMC não é suficiente. Vocês estão entendendo? Vai para além disso. Eu conheço muitas pessoas, tá, nesse mundo do Ministério Infantil que são muito crentes, conhecem muita palavra, são pessoas dedicadas no Ministério Infantil, mas o ministério delas não deslancha. Por quê? A gente não pode se dar por satisfeito só com as técnicas. Vai para além disso, ok? A gente vai falar na nossa palestra aqui sobre isso, tá bom? Aqui ela está comentando aqui que a Mônica Coropos não pôde participar. Mas eu vi um vídeo dela lá, ela comentou algumas coisas, não sei se foi outro dia. Eu estava olhando o grupo e ela mandou uma mensagem aí. Ótima pergunta. Tem como aprender a atrair outras pessoas? A boa notícia é que sim, com certeza. Você tem que se tornar uma pessoa agradável, que as pessoas queiram ficar perto de você, uma pessoa de valor. E existem técnicas para isso. Eu não vou conseguir dar todos os segredos aqui, primeiro que eu não sou nenhum guru. Segundo que o nosso tempo é escasso. Porém, algumas dicas com certeza eu vou dar. Alguma dica vai ficar para você. Né? Vamos lá. Então, ficou essa dica aí, gente? Vocês entenderam isso aí? Que a gente não vai se limitar só à técnica do Ministério Infantil. A gente não pode parar só no IMC, em como levar uma criança a Cristo, entender tudo de Bíblia. Não adianta. Você precisa ir além. Você precisa saber se relacionar com as pessoas. Tá? Você precisa ter uma atitude no seu ministério infantil que você atrai outras pessoas para trabalhar ali, que o pastor também te respeite, que os membros, os pais daquelas crianças também te respeitem. O mais importante é a técnica, ok, mas a gente não pode parar aí, tá bom? Por que uns têm sucesso e outros não? É isso que a gente vai ver aqui. E aí, uma outra frase que eu queria pedir muito que vocês anotassem e levassem para a vida de vocês. Tá? A frase, aí sim eu cito quem é o autor da frase, é o Jim Rohn. Tá? Ele não é pastor, é cristão, tá? É um
um empresário, um palestrante motivacional americano, tá, que faleceu em 2009, e ele ficou muito famoso nessa área do desenvolvimento pessoal. Então, essa frase dele aqui eu gosto muito, ele tem várias frases que chamam a atenção, mas essa aqui é muito legal. O sucesso não é algo que você busca, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Tá? Então, qual que é a questão? Muitas vezes, a gente quer ter sucesso na nossa vida e a gente fica buscando esse sucesso de uma maneira ansiosa, querendo forçar que as coisas aconteçam, às vezes mais rápido do que elas devem acontecer. Querendo forçar que as pessoas gostem da gente e dedicando muito tempo no nosso trabalho. Porém, a gente tem que entender que, como ele está dizendo na frase, o sucesso não é algo que você vai buscar, é algo que você vai atrair. Né? E o que a gente vai falar aqui nessa palestra é sobre como começar a atrair um pouquinho desse sucesso, porque a técnica talvez você já até tenha, ou você já esteja no caminho certo, você já esteja fazendo MC, mas precisa de algo mais, algo que torne um tempero que vai melhorar as coisas. Tá? Uma irmã comentou aqui, a técnica sozinha não vai produzir frutos, certo? Depende de outros fatores e pessoas. Com certeza. Com certeza. Ó, tem uma irmã comentando aqui que desde ontem na casa do meu filho estava ocupado em casa agora. Comecei a ver agora. Vai ficar gravado, você pode assistir depois. Tá bom? Sim. Tem uma irmã comentando aqui. Eu entendi que as técnicas são ferramentas, mas eu creio que o Espírito Santo é muito importante para nos ajudar, pois a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Com certeza, a gente tem que estar com a nossa vida espiritual em dia, para a gente ter resultado no ministério infantil. Mas eu queria falar de umas outras coisas aqui que são comentadas na Bíblia, mas pouco comentadas na igreja, tá? Então, continuando. Anotar essa frase de Ron, sucesso, guarda para você. O sucesso não é algo que você busca, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, quanto mais você se capacitar, melhor. Quanto melhor você for como pessoa, mais fácil vai ser a sua vida lá no mundo do Ministério Infantil. Tá bom? Às vezes você quer ter resultado ali, você quer que as pessoas te respeitem, você quer levar a criança a Cristo, você quer ver crianças se convertendo, e às vezes aquele resultado não está chegando, talvez você precise olhar para outras áreas da sua vida. Tá bom? E isso inclui capacitação técnica, mas não só isso. Inclui capacitação técnica, pode considerar isso aí. Talvez, para quem já busca muita técnica, a gente vai falar sobre outras coisas. Para quem nem a técnica busca, pode incluir isso daí. Aqui ela fez um comentário on. A técnica sozinha não produz resultado sozinha. Depende também da pessoa que você é. Certíssimo. Próximo slide. Então, a primeira dica aí, vou pedir para vocês anotarem. Primeira coisa que você precisa buscar, tá? É um mentor. Um mentor. Eu até anotei aqui. Um mentor é uma pessoa que ele vai te ajudar a errar menos, tá? Algo que talvez você precisasse de anos para aprender sozinho, pode ser que ele te entregue mastigado, entendeu? Então, você que está nessa jornada do Ministério Infantil, tanto como professor e como líder do ministério da sua igreja, se você ainda não tem uma pessoa que você considera mentora, busque essa pessoa. Tá? E a gente tem uma pessoa aqui na audiência que já é uma indicação, seria a Keila Araújo. Eu sei que a maioria aqui já conhece ela, porém, procure seguir ela com mais dedicação. Procure entender mais a filosofia dela. Como eu estava dizendo, talvez aquele esforço físico e mental que você faz no Ministério Infantil, e às vezes você está dando murro em ponta de faca, talvez seja a hora, de repente, você até diminuir o ritmo e você assistir mais vídeos da Keila Araújo no YouTube. Quem sabe isso daí vai abrir mais a sua mente e vai facilitar mais o seu trabalho.
trabalhe mais em você mesmo, na sua capacitação, do que no seu trabalho. A gente sabe que o Ministério Infantil ele pode ser exaustivo. Se você está correndo atrás de criança, por exemplo, se você está correndo atrás de criança no seu Ministério Infantil, o seu Ministério Infantil é um depósito de criança que é uma bagunça, tem alguma coisa errada. Você não está usando as técnicas corretas para prender a atenção das crianças. Há pouco tempo a gente fez um curso Prenda a Atenção das Crianças. Tá? Para quem não sabe, busca aí nas nossas redes sociais, fala comigo, com a Keila. E talvez você se capacitando mais, você consiga ter mais resultado. Aquele esforço físico e mental que você está fazendo várias vezes por semana, que não está te dando resultado, está te levando à exaustão, talvez seja alguma coisa fora que vai resolver. Invista mais no conhecimento. Procure um mentor, uma pessoa que já esteja onde você quer. Tá? Não precisa ser aquele. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui. Procure uma pessoa que já chegou onde você quer chegar e pega as dicas com essa pessoa. Ela vai te dar o caminho das pedras. Agora, a boa notícia é que essa pessoa ela não precisa estar fisicamente perto de você. Hoje em dia, com a internet, você pode ouvir repetidamente os ensinamentos, os treinamentos dessa pessoa, que você escolheu um ou mais mentores, e aquilo vai entrar pelos seus ouvidos tantas vezes, repetidamente, que uma hora vai acabar transbordando pela sua boca. Tá? E você vai sentir segurança no que você está falando. Tá? Então, a primeira dica aí para você anotar: tenha um mentor. Ninguém de sucesso em qualquer área chegou lá sem ter um mentor. Tá? Você vai demorar muito mais a conseguir o que você quer se você não tiver um mentor, porque você vai ter que dar murro em ponta de faca, você vai ter que aprender errando, e o mentor ele vai diminuir sua curva de aprendizado, ele vai te livrar daquelas pedras no caminho, entendeu? Deixa eu ler aqui um outro comentário. Eu sou professor, estou nesse tempo de quarentena buscando capacitação para contribuir no reino na igreja. Nós trabalhamos voluntários, nossos trabalhos voluntários que tenho feito nas escolas. Amém, amém. Nesse tempo de quarentena, falou muito bem, mano. Nesse tempo de quarentena, é uma grande oportunidade. A gente ganhou muito tempo, o tempo apareceu nas nossas vidas, a maioria das pessoas. Aproveite para se capacitar e veja a mágica acontecer na hora de você colocar em prática. Tá bom? Então, primeira dica aí, você quer ganhar tempo, você quer diminuir sua curva de aprendizado, você quer 10 anos a menos que você ia ter que gastar para chegar onde você queria, procura um mentor. E é muito fácil, procura uma pessoa que já está onde você quer, imite essa pessoa. Modela aquele comportamento, coloca o seu jeitinho, o seu tempero, mas faz o que já está certo, você não precisa reinventar a roda. É mais fácil você surfar a onda do que criar o mar. Tá? Então, não é para você ser um boneco de ventríloco, não, tá, gente? Porque às vezes a gente tem algumas situações aí que a pessoa imita demais. Tá? Não é para imitar, é para você modelar aquele caso de sucesso, servir como um modelo, um norte para a sua vida. Tá? E você vai diminuir sua curva de aprendizado, você vai entrar numa velocidade muito mais rápida. Tá bom? Vamos ver aqui os comentários. Essa quarentena tem trazido chuvas de ricas oportunidades. Muito boa frase. É uma frase positiva, tá vendo o lado bom das coisas, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver aqui um outro comentário. Olha aqui. Sou admiradora dela, de tudo que faz nessa área. Ela é inteligente, calma, tranquila, educada, focada. E o que mais admiro no ministério é que ela não se envolve em picuinha. Não fica nas redes sociais soltando farpa, usando mensagens subliminares. Isso não é legal. Acho que está falando daquilo. É porque, se estiver falando daquilo aqui, eu, como esposa dela, sei que ela veio, ela é de um tempo muito antigo do mundo do Ministério Infantil. Então, esse mundo das redes sociais aí, ela não conheceu há pouco tempo o Ministério Infantil. Não foi através das redes sociais que ela conheceu. Tá? Mas vamos lá. Continuando. Dica 2. Comunicação.
tá, gente? Então, a primeira dica aí foi mentor, tá? Primeiro a gente falou que o sucesso não é algo que você busca de maneira ansiosa, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Depois a gente falou da primeira dica em si, que é você ter um mentor. E agora a gente vai falar sobre comunicação. Sobre isso, eu queria falar sobre uma questão específica, que é o seguinte, gente, você precisa aprender a ouvir mais do que falar, tá? Então, assim, você que é professor do Ministério Infantil, você que é líder do Ministério Infantil, quando você receber um pai ou uma mãe no seu Ministério Infantil para falar alguma coisa, ouça muito mais do que você está falando. Às vezes a gente quer ser uma pessoa interessante, quer colocar nossa opinião ali e acaba querendo dominar a conversa e querendo ser o senhor da razão. Só que, na verdade, é justamente o contrário. Quando a pessoa chegar para falar com você, ouça o que a pessoa está falando, pergunte, se interesse genuinamente pelo problema da pessoa, tá? E faça perguntas sobre a vida da pessoa. Sabe o que vai acontecer quando essa pessoa virar as costas? Sabe o que ela vai falar sobre você? Fala, nossa, fulana é muito simpática, fulana tem uma conversa muito legal, sabe conversar. Mas o que acontece é que, na verdade, quem ficou a maior parte do tempo falando foi quem? Foi a pessoa que estava ali com você. Você estava ouvindo. Você estava ouvindo, a pessoa estava desabafando. Entendeu? Eu não sei se o Neemias está aí na live ainda, mas ele é uma pessoa que conhece muito bem essa regra. É uma regra de ouro. Você quer ter sucesso? Seja um bom ouvinte. Ouça as pessoas, fale pouco, ouça mais. Deus deu 2 ouvidos para a gente e uma boca para você ouvir o dobro do que fala. Infelizmente, eu vejo muita gente nesse mundo do Ministério Infantil falando muito, falando igual uma matraca, entendeu? Uma pessoa desenvolvida, uma pessoa de sucesso em qualquer área, ela ouve muito mais, tá? E eu queria aproveitar aqui para indicar domínio próprio. Parabéns. Comentário correto. Eu queria indicar, esse assunto ele é tão importante que existe um livro clássico no mundo do desenvolvimento pessoal, né? Que é um livro muito famoso. Tá? Talvez, se você não conhece, o pastor da sua igreja provavelmente conhece, porque ele é uma pessoa que tem um sucesso ali. Para você colocar dezenas de pessoas, ou até centenas de pessoas para te ouvir todo domingo, não é qualquer um, tá? O sucesso não é acidente. Então, para o pastor chegar ali e se estabelecer naquela igreja, alguma coisa aconteceu antes, ele foi se desenvolvendo, né? Então, aí, o grande Caio, falar menos é mais, é o Neemias aí. Esse aí, Neemias é um grande ouvinte. Às vezes eu tenho até que fechar minha boca, porque ele ouve muito, é um cara sábio, né? Então é o seguinte, gente, o livro que eu queria indicar para vocês, vou até aumentar aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. E sabe qual é a síntese desse livro? Sabe qual que é a síntese desse livro? Justamente você saber ouvir as pessoas. Você ter empatia. Você não ficar o tempo todo discordando, sendo agressivo com as pessoas. Entendeu? Você tentar se colocar no lugar, ouvir a história, tentar aprender com a pessoa. Tá? É um livro muito antigo, que é um clássico aí do mundo do Ministério Infantil. Se você não precisa ler o livro todo, mas anota aí nas suas anotações. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Eu sei que a gente tem 61 pessoas online aqui, tá? A gente tem 61 pessoas online, é possível que um ou outro aí compre o livro, vá em frente e leia. E no futuro a pessoa vai falar, o Caio, o esposo da Keila, numa live lá sobre desenvolvimento pessoal, me indicou esse livro, tá? E mudou minha vida, porque muda a vida das pessoas. Tá? Você se torna... tudo fica muito mais fácil, gente. Sabe aquela história de murro em ponta de faca? Você diminui isso. Então, o que acontece? Tem gente que sabe tudo de Ministério Infantil. A pessoa já leu a Bíblia 9 vezes. Sabe tudo, já fez o curso do IMC, já fez o curso especial daquele Araújo, já fez o curso da PEC, já fez um monte de curso. Só que não conhece esses outros conceitos. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu queria ver a pessoa que comentou aqui. Queria ver o nome da pessoa. Muito bom livro, Neemias já leu, né? Foi o Neemias que comentou, é isso aí. Esse livro é muito importante, tá bom? O livro é cristão? Não, mas o autor é. Tá? O autor é. E isso aqui são verdades bíblicas. Seguindo. Bom, a gente já falou de mentor, né?
Já falamos de comunicação. Vai anotando aí. E agora a gente vai falar sobre linguagem. Né? A gente vai falar sobre linguagem. Como que isso é importante. Como que você percebe que o jeito de falar das pessoas muda dependendo da posição dela na sociedade. Né? Então é o seguinte, gente, existe aí no mundo secular uma coisa chamada PNL, que é Programação Neurolinguística, que eles ensinam nesses cursos a você usar certo, para você alcançar o que você quer na sua vida, você usar as palavras corretas, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, nossa, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito difícil de conseguir, o seu cérebro, ele é um escravo seu. Ele vai falar, seu desejo é uma ordem, isso aqui é muito difícil, então você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Você está declarando que uma coisa é difícil, então você nunca vai conseguir aquilo. Entendeu? Tem gente que consegue. Eu nunca vou ser líder do Ministério Infantil, isso é muito difícil. Quando você fala isso, você está declarando isso para o universo, mesmo que seja de brincadeira. Para o seu cérebro, para o seu subconsciente, não existe brincadeira. Tá? Isso é o que eles ensinam nos cursos seculares de programação neurolinguística, para você programar o seu cérebro para falar coisas positivas. Eu vou conseguir, eu sou bom, né? Você, na sua linguagem, você fala isso o tempo todo. Porém, nós cristãos sabemos que esse princípio é bíblico, tá? E agora eu queria mencionar aqui vários versículos que eu separei da Bíblia. Eu tive que até parar, porque senão eu ia ficar só citando versículos aqui o tempo todo. Mas eu vou citar aqui alguns versículos com vocês. Eu queria que vocês anotassem, não precisa anotar o versículo todo. Anota o endereço do versículo. Livro, tá? Capítulo e versículo. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide, que a gente vai ver os versículos que falam sobre a linguagem e sobre como isso é determinante na nossa vida. Se você só fala bobagem o dia inteiro, é negativo, fala que é difícil, que nunca vai conseguir, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Gente, para quem algumas pessoas que estão na live me conhecem, e aqui no Ministério Infantil, no Ministério Lidera Crianças, além dos cursos como esses daqui que vocês estão assistindo, cursos de seminários de um dia, e também do curso regular de professores IMC, a gente também tem uma pequena livraria que nos cursos presenciais a gente expõe os materiais que a gente indica para o pessoal adquirir, né? E os materiais que têm a ver com o curso, né? E também agora pela internet, bastante gente tem comprado pela internet. Então, assim, eu cuido muito dessa parte, porque historicamente na minha vida eu já trabalhei várias vezes em várias empresas com vendas. Então, assim que eu comecei a trabalhar com aquilo, eu já peguei essa parte para cuidar. Gente, eu vejo um monte de gente chegar perto da mesa de material, começar a olhar o preço do material e falar assim: eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu nunca vou comprar isso porque eu sou pobre, minha vida é difícil. Gente, não fala isso. Vamos ser positivo. Declara para o universo: eu vou conseguir isso aqui em nome de Jesus. É assim que o crente tem que falar. Infelizmente não fala, não sei porquê. Entendeu? Mas vamos lá os versículos, senão eu vou me estender muito. Já são 5h38. Tiago 3, de 6 a 8. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta. Deixa eu aumentar aqui. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode se refrear, está cheia de peçonha mortal. Gente, olha como a Bíblia se refere à questão das palavras, à questão da língua. Olha como isso é decisivo na vida das pessoas. A gente tem que segurar nossa língua e procurar falar coisas positivas. Amém? Quem concorda, digita amém, gente. Guarda isso para vocês. Vamos lá, quem tiver com a Bíblia aí,
agora no versículo. Abre aí em Provérbios 18, 21. Quem tiver com papel e caneta, anota. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Próximo versículo. Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Outro versículo para ilustrar aqui o que eu estou falando. Se você não acredita em mim, acredita na Bíblia. Você não pode falar certas coisas, você deve falar outras. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É o próprio Jesus falando. Marcos 11, 23. Então, o que você fala acontece na sua vida. Não fala, eu vou ficar doente, eu vou pegar coronavírus, esse vírus vai acabar com a minha vida. Não fala isso, pelo amor de Deus. Fala o contrário. Deus vai me livrar disso. Amém? Nunca fale, nunca chegue perto de mim quando eu estiver num evento presencial e fale que você não pode comprar os materiais porque você não tem dinheiro. Não fala isso. Fala que você vai comprar, que Deus vai te dar a sabedoria, você vai conquistar, você vai conseguir. Amém? E aqui uma frase, não é bíblica, tá? Isso aqui é do pastor João Chinelato Filho. Ele é professor de administração no mundo secular e também é pastor em Brasília. E guarda isso para vocês, gente. O diabo ouve tudo que falamos, mas não tem poder para entrar em nossos pensamentos. Contenha-se com as suas palavras. Então, se você estiver vivendo uma situação ruim, alguma coisa está te machucando, você está numa discussão ali, não coloca aquilo para fora, porque o diabo não sabe o que você está pensando. Deus sabe. Deus sonda nossos corações. Tá? Ele sabe o que a gente quer, mais até que a gente. Tá? Ele sabe o que a gente vai falar antes da gente falar, mas o diabo não sabe. Então usa isso a seu favor. Não coloca para fora. Tá? O mundo chama isso de programação neurolinguística. Não fala que é difícil. Não fala que é impossível. Não fala de doença. Nada disso, de morte, coisas negativas. Seja uma pessoa positiva. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu estou vivendo esse desafio, mas Deus vai me ajudar a superar. Esse é o vocabulário do crente, gente. Eu não sou pastor, não, gente. Mas, assim, o crente precisa viver assim. Infelizmente, não vive. Tá? Infelizmente, não vive. Vive muito melhor do que quem está lá fora, a maioria. Tá? Vive muito melhor do que quem está lá fora. Porém, existe gente do mundo que sabe mais isso do que crente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O professor de programação neurolinguística, ele entende mais disso que muito crente. Eles estão usando princípios bíblicos no mundo secular. Continuando aqui. E eu queria indicar para vocês, gente, um material. Olha como é que tudo está conectado. Tá? Um material publicado pela editora PEC. Tá? Quem não conhece a PEC aqui é uma missão que forma professores. A Keila foi formada pela PEC. O pastor Antônio Jorge, o pai da Keila, que deu sua palavra hoje no nosso chá, foi diretor da PEC durante 15 anos, a PEC aqui do Rio de Janeiro. Atualmente ele está lá em São Paulo. Tá? Ele é responsável pela PEC de Guarulhos. Então, a PEC, além de formar professores, líderes, ela também é uma editora que publica materiais maravilhosos, tá? Que são ferramentas maravilhosas no nosso Ministério Infantil e que vão, assim, 50% do trabalho já é feito já com material. É importante você saber usar. Tá? Aí você precisa fazer o curso para saber usar. Tá? Agora, gente, esse material Computador da Mente tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá aqui comigo, eu estava dando uma lida até, estava aqui, ó, Computador da Mente, tá? E preparei até o slide com a descrição, tá? Ele não fala das palavras,
ele fala mais sobre os pensamentos e a importância que, desde criança, a gente precisa aprender isso, tá? Tem uma pessoa perguntando aqui aonde que a gente vende os livros. Aí a gente vai colocar o link aí, a gente tem uma lojinha virtual, tá? Aquilo aqui, ó. Esse material computador é maravilhoso. Quero fazer um vídeo falando sobre esse material, com certeza. Aquilo. E aqui tem a descrição do material, que ele fala justamente de algo parecido com o que eu estou falando. Ó. Qual que é a descrição do material? Clóvis e André iam juntos à escola. Na aula de ciências, aprendem que o cérebro humano é como um computador. Ele guarda muitas informações. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. Por isso é importante ter cuidado com o que você está colocando em sua mente, pois ela grava tudo. Não é fácil pensar sempre em coisas verdadeiras, corretas e boas. Exemplos: Judas Iscariotes e José. Aí ele dentro do material ele fala sobre isso, como que Judas ele só pensava em dinheiro. O problema de Judas era esse, ele só pensava em dinheiro a ponto dele entregar o próprio mestre dele por uma merreca, tá? E José era uma pessoa, ele era o contrário, ele era uma pessoa muito positiva. Mesmo os irmãos dele tendo vendido ele como escravo, ele ainda assim, de uma maneira quase sobre-humana, a gente entende que é com a ajuda de Deus, ele conseguia se manter positivo naquela situação, gente. José ele é um grande personagem da Bíblia, tá? Que ele tem muitos, a Bíblia ensina muito a gente com a história de José. É uma pessoa que, mesmo estando na prisão, ele conseguia ter uma atitude positiva. José, ele era um prisioneiro que ele tinha a chave da cela. Tamanha atitude positiva que ele tinha naquela cadeia, ele era amigo do carcereiro. Nada abalava aquele homem. Então a gente precisa ser como José, a gente precisa ter os pensamentos em coisas boas, a gente precisa ser positivo. O José, ele era uma pessoa assim que, mesmo estando numa situação pior que o outro, ele dava palavra de apoio, ele levantava aquela pessoa. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa ser. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui alguns comentários. Como eu disse, é importante vocês comentarem. Aqui a irmã comentou: aos poucos estou comprando material da PEC. Amém, parabéns. É importante o líder do Ministério Infantil ter a sua própria biblioteca de material. Tá? Não é para usar só o da igreja, é para usar também o seu, porque o ministério é seu. O ministério, ele não é... Você está servindo essa igreja hoje, só que o ministério é seu. Você precisa ter seu próprio material. Você que é um líder, um professor de criança acima da média, você que está fazendo esse curso aqui, você é acima da média. Você está demonstrando isso. Então, você tem que ter seu próprio material. Tá? Só aproveitando para comentar isso. Uma outra irmã comentando aqui: não podemos falar o que sonhamos. Já tive experiência nisso. Profetizar em silêncio, só no pensamento, também é válido. Com certeza. Não é para todo mundo que a gente tem que falar as coisas. Vamos controlar nossa língua. Vamos ver aqui. Tem uma irmã perguntando aqui. Uma irmã perguntando se é um livro. Não, não é um livro. Esse material aqui, ele é uma série maravilhosa da PEC, que na verdade são cartazes. São lições em cartazes, tá? Então você tem cartazes desse tamanho aqui, acho que dá para ver o tamanho, que você vai passando, né? E contando a história. Gente, isso é muito edificante para as crianças. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, o computador da mente. Vamos lá, o que mais? Aqui, aquilo é um material para contar para as crianças, fazer programação para crianças. Pode ser usado no flanelógrafo? Não. Esse material ele não gruda no flanelógrafo, você vai com a mão mesmo. Tá? Flanelógrafo tem outros. Comprei esse material há pouco tempo, amém, que bom. Espero que a irmã esteja usando, levando essas palavras de sabedoria para as suas crianças. Tá? Interessante, que bom que você gostou, irmã. Como procurar no site. A gente vai mandar o link aí. Se a Ana Lúcia estiver me ouvindo aí, Ana, bota o link da lojinha do Lidera aí para o pessoal ver. Aí dá para ver tudo que a gente tem lá. É importante entender, gente, que esses materiais aqui,
eles não funcionam sozinhos, tá? É importante você participar dos treinamentos, tá? Porque é um material que é um pouco avançado. Então, é bom você fazer o IMC também, tá? Eles caminham lado a lado com o curso, tá? Vamos lá. Tem alguns materiais da PEC, excelente. Aqui ela postou esse link aqui, a loja virtual. Tá, gente? É só clicar lá que vocês veem o que a gente tem em estoque. Tira dúvida com a gente. Como eu disse, o material ele não funciona sozinho. Ele é um pouquinho avançado, tá? Já tive essa experiência de falar que não conseguia fazer matérias. É isso aí, aqui, ó. Já tive a experiência de falar que não conseguia fazer matérias em EVA. E quando tive a necessidade de fazer, pedi ajuda do Espírito Santo, ele tem me capacitado. Glória a Deus, amém. É isso aí, gente. Vamos ter fé, vamos ser positivo e cuidado com a língua, tá? Aquilo aqui, ó. Fala com a Ana Lúcia no WhatsApp sobre o material. Gente, eu estou falando isso aqui sobre material, o pessoal pede, eu percebo que o pessoal, muita gente está chegando agora, muita gente não conhecia a Keila, não me conhecia, não conhecia o Ministério Lidere Crianças, tá? Então a gente tem que estar sempre divulgando, explicando para os novos, o pessoal que está chegando agora no mundo do Ministério Infantil. Aqui, a Ana Lúcia comentou aqui, ó. Se precisar de algo, pode me contactar, Ana Lúcia, tá? Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Comunicação, linguagem, versículos. Tá, vamos falar sobre uma outra coisa aqui, mudando um pouco de assunto. A descrição do material, tá? Só terminando aqui. Eles dão exemplos de Judas Iscariotes e José. Judas é o negativo nessa área aí do computador da mente, José é positivo, maravilhoso, tá? O objetivo do ensino: ajudar a criança a compreender a importância dos bons pensamentos centrados na Bíblia. Aquilo que você coloca em sua mente determina o que você faz. É isso aí. Beleza, perfeito. Eu sou apaixonado por esse material. Seguindo. A aparência. Mudando um pouco de assunto. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês no Lidere Crianças em São Paulo. Legal. Gente, mudando de assunto. Aparência, tá? Vamos lá. Vou falar rapidinho sobre isso daqui. O que acontece? O que a gente aprende? Que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, não é verdade? A gente não deve fazer isso, né? Eu procuro não julgar as pessoas pela aparência, porque às vezes a aparência dela não é tudo, às vezes tem uma pessoa de valor ali por trás, de valor em vários aspectos. Ela pode te ensinar muitas coisas, ela tem muitas coisas de valor para trazer para sua vida, tá bom? Porém, qual que é a realidade desse mundo aqui que a gente vive? As pessoas julgam, não tem como a gente fugir disso. A primeira impressão que a gente deixa é a nossa aparência. Então, procure se cuidar, procure se vestir da melhor maneira possível, tá? Lembra que a gente estava falando de resultado no Ministério Infantil? Você quer ser respeitado pelo pastor da sua igreja, pela pastora da sua igreja? Você quer ser respeitado pelos membros daquela igreja e pelos pais daquelas crianças? Procure se vestir apresentável, tá? A melhor maneira que você puder, tá bom? E para passar uma boa imagem, tá? A gente está falando aqui de imagem, é uma coisa um pouco superficial. Tem uma irmã perguntando se a aparência seria o quarto ponto. Sim, é o quarto ponto. Se eu não me perdi aqui, vamos ver aqui se tem alguma coisa errada. 3, linguagem. 4, aparência. Anota aí. Aparência, tá? Aqui, ó, tem uma pessoa comentando aqui. A aparência hoje atualmente diz tudo. Gente, infelizmente, é o mundo que a gente vive. A gente não vive num mundo de anjos, a gente não vive no céu ainda, tá? Quando a gente for para a glória, não vai ter nada disso, não vai ter esse tipo de angústia, tá? A gente vai viver numa outra realidade. Porém, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas levam a aparência muito a sério. É natural, nós como seres humanos, a gente é atraído pelo belo. A gente é atraído por aquilo que é bonito. Uma pessoa bonita, por exemplo, Keila Araújo.
eu me atraí pela Keila Araújo, porque ela é bonita, gente. A primeira coisa que eu olhei foi a aparência, entendeu? Não adianta eu falar que foram outras coisas. A gente estava num retiro lá, eu olhei, nossa, menina aqui, legal, interessante, entendeu? Então, assim, depois eu nem sabia que ela era líder de ministério infantil, professora de ministério infantil, depois eu me encantei mais ainda, amém? Tá? Mas a primeira coisa que você olha é a aparência. Isso não é só no amor, né, gente? Não é só de homem para mulher, é em tudo, em tudo. Tá? Então, você, mulher, que é líder do Ministério Infantil, professor do Ministério Infantil, procure se apresentar aprovada, tá? Com uma boa aparência, com uma boa roupa, que isso vai aumentar, mesmo que seja pouco, o respeito na sua congregação ali na sua igreja. A Keila, ela serviu durante muito tempo como instrutora da PEC. Ela trabalhava muito com o pai dela na PEC do estado do Rio de Janeiro. Os pais eram os missionários responsáveis pelo estado do Rio, e ela consagrou a vida dela para esse mundo do Ministério Infantil. Então, desde novinha, ela trabalhava com os pais na PEC do Rio. Mas depois, e agora ela tá trabalhando aqui no Ministério Lidere Crianças junto comigo. Porém, nesse meio tempo, ela serviu numa grande igreja no bairro do Recreio, do Rio de Janeiro, que é um bairro de classe alta. Tá? Então, assim, você tem pessoas, vamos dizer assim, da alta sociedade carioca frequentando aquela igreja. Tá? Então, são pessoas assim, exigentes. Mesmo que no mundo da igreja, mesmo que a gente não esteja falando do mundo secular, nós somos seres humanos, ninguém aqui é um ser de luz, um anjo. Tá? Então, assim, e até porque a igreja é uma organização humana, gente. Igreja não é nada assim tão espiritual. É um prédio que tem tijolo, azulejo, as pessoas vão, as pessoas se arrumam para ir lá, entendeu? Então tudo tem que ser de qualidade, gente. O louvor tem que ser de qualidade, os equipamentos utilizados, entendeu? E assim o pastor, o líder daquela igreja, ele vai o quê? Atraindo mais pessoas para aquela igreja, ok? Então, ela tinha uma atitude lá, ela se vestia muito bem. Eu frequentei muitas vezes, visitei muitas vezes aquela igreja com ela, e ela sempre estava muito bem vestida lá no Ministério Infantil, tinha uma atitude muito positiva, e era muito respeitada pelos outros pastores da igreja, pelo pastor principal, pelos pais e pelos membros da igreja. Tá? Não só pelo conhecimento técnico, mas também por uma série de características que ela tem, tá? E também essa questão da aparência. Ela cuida muito da aparência dela. Deixa eu ler aqui os comentários, o pessoal está falando bastante. Top. Top. Gostei desse comentário aqui. Top. Mais o que? Uma boa aparência aumenta a credibilidade, com certeza. Gente, vamos lá. É lógico que o mais importante não é isso. O mais importante é a pessoa, o coração da pessoa. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Ninguém aqui é Deus, somos todos seres humanos, a gente vive no mundo, a gente vai no centro da cidade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter resultado, a gente precisa ser respeitado. Então é disso que eu estou falando aqui hoje, tá? É disso que eu estou falando. Numa outra palestra, a gente pode falar de outras coisas, tá? A gente pode falar de questões, de repente, mais espirituais. A gente não deve julgar pela aparência, que Deus não olha o coração, a gente tem que ser parecido com Jesus. Sim, temos que ser parecido com Jesus, mas igual ninguém é, todo mundo julga, tá? Então, de repente, você está desempregado, está querendo uma promoção, né? Falando aqui da vida secular, procura investir na sua aparência, se vestir um pouco melhor, né? Para, de repente, atrair mais. Na PEC, aquilo aqui, na PEC, eles falam bastante sobre aparência, sobre as roupas adequadas, sobre higiene, etc. É isso aí. Ó, vocês querem ver uma coisa, gente? Isso é um assunto tão importante no mundo cristão, que quando a Bíblia fala que você tem que ser aprovado, você tem que ser um obreiro aprovado, está falando não só do conhecimento bíblico, mas está falando também sobre aparência. Eu e aquilo, a gente vai em muitas igrejas, tá? A gente não vive na igreja local. A gente tem um ministério itinerante. E eu vou em muitas igrejas, desde de alta classe, né, do bairro, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, né, em bairros nobres, também lá na zona oeste, lá essa igreja do Recreio, da Barra, que eu falei que aqui ela trabalhava lá como ministra de crianças, mas também vou em igrejas, assim, em comunidades, né, lugares muito pobres, eu diria até que é a maioria. E sabe o que eu encontro? Vocês sabem disso? Sabe o que eu encontro quando eu chego lá? Pessoas muito bem vestidas, os homens todos de terno. Você acha que isso é por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Tá? Então a gente precisa melhorar nessa área também, se a gente quiser
atrair coisas positivas para nossa vida. Também concordo, aparência é tudo. Vamos lá. Keila Araújo, roupas decentes, ser simples, ter higiene e limpeza é fundamental. É um conjunto, é isso aí, gente. É um conjunto. Não é só o conhecimento técnico, não. Por isso que a gente incluiu esse módulo. Vamos lá, outro assunto aqui. Acabou, tá? Aparência, já anotou aí que você tem que melhorar, já entendeu, tá? Agora vamos falar de um aqui que eu gosto muito, gente. Esse aqui é fundamental. Gente, coloca aí nas suas anotações, quem estiver anotando, tá? Anotar as coisas é desenvolvimento pessoal, sabia? Quanto mais desenvolvida a pessoa, mais ela anota. E ela tem humildade de ouvir e reter o que é bom. A pessoa que não tem sucesso, ela não quer ouvir, ela acha que já sabe tudo. Né? Vamos lá. Anotaram aí? 5.5. Aspecto social. Esse aqui é bom demais, gente. Esse aqui é bom demais. Por quê? Anotaram aspecto social? Agora coloca embaixo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá? Então é o seguinte. Você vai comer o que essas pessoas comem. Você vai usar o vocabulário dessas pessoas. Você vai agir como essas pessoas. Tá? E agora falando de uma coisa bem humana também, a sua renda, olha onde é que esse assunto chega. A sua renda, ela vai ser a média da renda das 5 pessoas que você convive, tá? Então, se você quer uma mudança de vida, você quer, falando aqui do mundo, se você quer ser líder do seu ministério infantil, você quer ser um professor, você quer ter mais resultado, você quer levar mais crianças a Cristo, você quer mais para a sua vida, você vai ter que fazer uma coisa que dói muito, tá? Mas que periodicamente você precisa fazer. Você vai precisar mudar o seu círculo de amizades. Você vai precisar colocar limites em certas amizades. Tá? Você pode até continuar convivendo com as pessoas, mas você vai ter que colocar uma barreira. Ó, com essa pessoa eu só posso passar 1 hora. Com essa aqui eu só posso passar 2 horas. Porque o ser humano, ele é macaco de imitação. O homem, ele é produto do meio. Você pode até dizer que você tem muita personalidade e que você não é influenciado. Mentira. Tá? Então, dessas 5 pessoas que você mais convive, já vai pensando aí nas pessoas, você tem que procurar, se você quiser melhorar, tá? Se você quiser melhorar, você tem que procurar conviver com pessoas. A gente tem que ter maturidade para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Você tem que procurar conviver com pessoas melhores que você. Você tem que procurar conviver com pessoas melhores que você. Tá? Então, se você quer ser líder, você quer melhorar o seu ministério, você quer ser melhor, se aproxima de quem já é bom. Se aproxima de quem já conseguiu aquilo que você quer. Se aproxima de uma pessoa que está dando mais resultado. De uma pessoa que já foi mais longe. Tá? Você quer se vestir melhor? Anda com uma pessoa que se veste melhor. Você quer perder um pouquinho de peso? Anda com gente mais magra que você. Se você está vivendo luta na área financeira, olha para os seus amigos, esses 5 amigos que você convive. Qual que é a renda desse pessoal? Talvez seja o momento de você trocar essas amizades e ouvir outras conversas, outras atitudes que as pessoas têm. Em resumo, pessoas que têm um desenvolvimento pessoal maior que o seu. Tá? Em resumo, você tem que procurar conviver com pessoas que têm um desenvolvimento pessoal maior que o seu. Tá bom? Porém, tem uma pegadinha aí, tá, gente? A pegadinha é a seguinte, eu já vou adiantar, porque talvez tenha gente que vire e fale para mim, Caio, não está funcionando. É o seguinte, a pegadinha é a seguinte. Quando você tentar criar o seu ciclo de amizades, e você não deve ser uma pessoa interesseira, tá, gente? Isso deve ser uma coisa natural. Você naturalmente vai tentar mudar seu ciclo de amizade, você vai tentar mudar você mesmo, vai tentar aprender com outras pessoas.
Exatamente, aqui, ó, um comentário aqui, ó. Meu antigo pastor sempre falava que devemos andar com quem tem um nível espiritual maior que o nosso. Sim, uma pessoa mais crente que você, para, através do convívio com aquela pessoa, você crescer. Porque se você conviver com gente pior do que você em qualquer área, a pessoa vai te puxar para baixo, porque a gente tende a ir para baixo, gente. A nossa vida ela tende a piorar, infelizmente. Se você não agir ativamente na melhoria da sua qualidade de vida, da sua vida, a tendência é piorar. A tendência é engordar, envelhecer, enfim, por conta do pecado mesmo. A gente sabe que é uma realidade espiritual. Como a gente tende para o mal, a gente precisa fazer um esforço para ir para o bem, para ir para o melhor, tá? Então, falando sobre essas 5 pessoas, como eu estava dizendo, você precisa conviver com pessoas melhores que você. Porém, quando você buscar essas pessoas, tentar se aproximar dessas pessoas, com respeito, com educação, tá? É possível que essas pessoas talvez não deem muita atenção para você. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você vai entrar no ciclo dessas pessoas e você vai estar contribuindo para puxar aquela pessoa para baixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez aquela pessoa não queira ser seu amigo, cara. Então você precisa se aproximar com muito respeito e a técnica que você precisa usar, agindo naturalmente, tá, gente? Você precisa procurar ser legal com essa pessoa e servir essa pessoa, tá? Então, de repente você quer se aproximar, eu estou falando para um público aqui majoritariamente feminino, e geralmente a esposa do pastor da sua igreja, ou a pastora da sua igreja, é uma pessoa que você admira. Caso contrário, dificilmente você faria parte daquela igreja. Tá? É uma pessoa que você vê como uma pessoa que tem um certo sucesso naquela área, ela tem um sucesso espiritual, se veste bem, ela está ali na frente falando, ela edifica o lar dela. Aquele casal ali é um casal admirável para você. Caso voltei, voltei. Quem tá me vendo aí, digita eu, por favor, gente. Digita eu. Deixa eu ver aqui. Peraí. Quem tá me assistindo, digita eu. Voltou. É isso aí. Aspecto social. Que bom que vocês ficaram, gente. Vocês estão gostando, né? Que bom. Então tá certo. Aqui ela perguntou ali se acaba 1 hora de transmissão. Não, foi a internet que caiu.
Que bom que vocês continuaram aí. Foi um teste aí para saber se vocês estavam gostando. Mas então, como eu estava dizendo, gente, esse é um assunto que talvez algumas pessoas não gostem do que eu estou falando, tá? Estou sendo, de repente, um pouco duro aqui com as palavras. Mas, como eu estava dizendo, você precisa procurar conviver com pessoas melhores que você, pessoas que te levem para cima, tá? Porém, a pegadinha é que quando você tentar se aproximar de pessoas melhores que você, entenda isso da maneira que você achar melhor, melhores que você em qualquer área. De repente, a pessoa que tem uma aparência melhor, se veste melhor, o corpo, a pessoa mais magra, né? Com uma renda acima ou espiritualmente mais elevado, como cristão, né? Mas eu estava dando um exemplo, estou dando um exemplo da pastora, digamos assim, vamos considerar esse exemplo hipotético, a pastora da sua igreja ou a esposa do pastor. Em geral, a gente frequenta uma igreja que a gente se identifica com o pastor. A gente se identifica com o pastor, com a pastora e com a esposa do pastor. Eu estou falando aqui para um público majoritariamente feminino. E, geralmente, as irmãs da igreja, as frequentadoras da igreja gostam, admiram a pastora. Por exemplo, a gente tem aqui, eu vivo muito nesse meio com aquela. Gente, já tive a oportunidade de estar com algumas pessoas, Fernanda Brum, Ana Paula Valadão, vou falar um pouco sobre esse assunto mais para frente. Me veio à mente essas duas, gente, muito desenvolvidas. Tá? São pessoas altamente desenvolvidas. Isso aqui que eu estou falando para elas, isso aqui que eu estou falando para vocês, as pessoas sabem de cor. Você vai falar para Fernanda Brum, isso aqui, ela vai falar, cara, fica quieto, já sei tudo, cara, eu te dou aula disso daí. Que tem que me vestir bem, que eu tenho que ter boa aparência, que eu tenho que saber ouvir as pessoas. O pessoal tem muito sucesso. Então, assim, se você quer ser parecido com essas pessoas, a maneira mais fácil é você ficar perto delas, tá? Porém, a pegadinha, voltando aqui, eu tô andando em círculo, terminando aqui. A pegadinha é que talvez a pessoa não queira ficar perto de você, gente, não é por mal, mas é que como ela é uma pessoa de sucesso e também conhece essa regra há muito tempo, ela já coloca em prática essa regra, até porque o sucesso não é acidente, a pessoa tem o sucesso porque ela convive com outros, tá? Então, essa pessoa talvez não queira ficar perto de você, naturalmente ela talvez te evite em algumas situações, é uma pessoa ocupada, etc. Você vai ter que, aí fica a dica aí, se quiser anotar no aspecto social, você é a média das 5 pessoas, e para você entrar num outro círculo social de pessoas mais bem-sucedidas em qualquer área, você vai ter que servir essas pessoas, tá? Não de uma maneira servil, porém com uma atitude boa, uma atitude positiva, que a pessoa vai gostar de você. Então, por exemplo, falando aí de pastor, pastora, você pode, por exemplo, buscar a pessoa no aeroporto. Se você vai lá com o seu carro buscar a pastora no aeroporto, você vai ter a oportunidade de quê? De ficar meia hora ali com ela, do tempo do aeroporto até a casa dela, ou até a igreja, você vai ter a oportunidade de falar com ela. E quando a pessoa começar a falar, aos poucos ela vai soltar qual que é a filosofia dela, como que ela fez para chegar ali, onde que ela comprou aquela roupa, de repente com preço menor, como que ela faz para ser aquela pessoa. Ela vai soltar as dicas. Tá? Deixa eu ver os comentários aqui, que os comentários são bons. Vamos lá, muito bom. Que bom que vocês estão gostando, gente. Bom, eu sempre falo para as minhas amigas que só posso ter uma referência a alguém que traz a minha excelência para o crescimento. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, o que mais? É por isso, por causa disso. Peraí, é por causa disso. É isso aí. Ser prestativo, ser proativo. É uma ótima maneira de você se aproximar dessas pessoas. Tá? Aqui, ó, tem gente que eu faço isso, mas não sabia dessa regra. Sim, você é uma pessoa inteligente. Já fazia, tá, gente? Mas assim, não é para você usar isso de uma maneira descarada, não, tá? Você vai nem ser um bajulador, você vai fazer isso de uma maneira elegante. Não é para ser uma pessoa ridícula que fica o tempo todo bajulando a pastora da igreja ou o pastor da igreja. Você vai com elegância, com o desenvolvimento pessoal, você vai se aproximar e aos poucos você vai ganhando espaço naquele círculo até o momento que você vai se tornar um deles, ok? Eu precisava falar isso para vocês. Quem não gostou, paciência, talvez um dia a pessoa entenda. Não, eu não inventei isso, isso é uma regra muito antiga, tá? Que as pessoas
precisam saber, tá bom? Continuando aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fala aí. Aqui, ó. Tá vendo? Como é que a Bíblia é um poço de sabedoria? Me inspiro em Eliseu, que serviu Elias e recebeu porção dobrada. Amém. Agora você disse tudo, não sei. Não sei o que eu quis dizer. Tá? Não sei o que eu disse, que eu tô falando tanto aqui. Eu falo muito, né, gente? Obrigado pela paciência aí. Vamos lá. Aspecto social, tá? Média das 5 pessoas. Anotaram? 5 pessoas, tá bom? Próximo assunto. Finanças pessoais. Gente, a gente precisa cuidar dessa parte da nossa vida. Caso contrário, não tem como ir para frente, tá? Então, vou falar rápido aqui. Senta com seu marido, com a sua esposa, quebrem a cabeça até achar uma solução, tá? Se você é empregado, tem seu salário fixo, crie uma rotina com seu marido, procure juntar dinheiro, gaste menos do que você ganha, tá? Para você poder viver uma vida próspera. Prosperidade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, tem a ver com a maneira como você lida com aquilo, tá? Se você já está no mundo do empreendedorismo, procure se capacitar, viva da maneira mais inteligente possível, não dê um passo maior que a perna. Caso contrário, o conhecimento técnico que você tem na sua profissão ou no mundo do Ministério Infantil não vai te levar muito longe se você não souber organizar suas finanças, tá bom? Procure investir em ativos, coisas que vão te render renda futura, imóveis, tá? Procure evitar gasto com coisas que a traça vai comer, tá bom? Que roupas, bens de consumo não duráveis, tá bom? Coisas que rapidamente, aquele prazer momentâneo vai passar, entendeu? E você precisa investir bem o seu dinheiro para que você viva uma vida próspera, tá? Não vou me alongar muito aqui nesse assunto, mas só para reforçar, gaste tempo, invista tempo organizando suas finanças junto com o seu esposo, tá? Ou com a sua esposa. E quanto mais tempo você investir, por mais chato que seja, o dinheiro vai render mais, tá bom? Caso contrário, a vida vai ficar muito difícil. Seguindo. Alimentação. Eu estou me estendendo, mas daqui a pouco aquilo vai brigar comigo, gente, porque cada slide desse aqui eu falo muito. Gente, alimentação é um assunto muito importante. A gente vive num mundo hoje que a comida ela não tem mais os nutrientes que tinha no passado, tá? Então a gente não vive mais no mundo dos nossos avós e bisavós que comiam comida do armazém, tá? E essa comida ela tinha os nutrientes necessários. A gente precisa escolher com muito mais cautela esses alimentos, tá bom? E a comida hoje em dia ela está muito gostosa, tá? A comida hoje ela está muito gostosa, porém ela não tem os nutrientes, ela está engordando muito as pessoas. É muito fácil você engordar, tá? Então, não negligencie essa parte da sua vida, procure se esforçar para ter uma dieta balanceada. Caso contrário, você não vai ter energia, tá? Para você trabalhar tanto na sua profissão, no mundo secular, quanto na igreja como voluntário. O Ministério Infantil ele pode ser cansativo, tá? Ele pode demandar muito de você fisicamente e mentalmente. Se você não tiver com os alimentos corretos, absorvendo os nutrientes corretos, você não vai aguentar. E eu vejo pessoas que foram parar na lona já. Na lona é o seguinte, imagina um ringue, 2 pessoas lutando e a pessoa foi vencida, ela foi nocauteada, ela não aguenta mais, ela não tem força para trabalhar. É por causa da alimentação, tá? Então, assim, eu já tive muito problema nessa área, tá? É uma busca eterna por um estilo de vida saudável. Porém, alguns anos atrás, eu conheci uma empresa de nutrição que facilitou muito a minha vida nessa área. Então, eu consumo muitos produtos dessa empresa, tá? E eu tenho uma alimentação assim que sistematicamente eu estou consumindo os produtos nutricionais que são a suplementação. Os nutrientes eles não têm o que a gente precisa, tá? Então
eu estou sempre suplementando, porque as vitaminas elas não chegam nas nossas células. Tá? Então é importante a gente suplementar, você comprar suplementos de vitamina, suplementos de fibra, tá? Proteína, etc. Tá? Então, assim, eu já tive muito problema nessa área, tanto na parte da balança, do peso, como também energia e disposição. Então, esse copão que vocês estão vendo aqui, não vou mostrar a marca, porque não tem nada a ver. Algumas pessoas sabem, que me conhecem pessoalmente. Não vou mostrar a marca, porque não tem nada a ver, mas eu estou tomando aqui um chá que dá muita energia e disposição, tá? Então, eu não vivo sem isso daqui e faça as suas buscas, busque uma maneira, encontre uma maneira de você se alimentar melhor. Se você é boa na cozinha, você sabe muito bem como cozinhar um prato saudável, tá? Se você não é tão bom na cozinha, procure outras maneiras, como eu busquei. Quem quiser saber o nome da empresa, fala comigo no privado aí, não vou falar aqui, não tem nada a ver. Mas eu estou sempre tomando esse chá que me dá muita energia e disposição, me faz aguentar a vida, o estilo de vida moderno de hoje em dia, me faz aguentar ficar falando aqui, por exemplo. Sem esse chá, eu já teria desligado a live, já teria acabado há muito tempo, tá? Então, e para encerrar esse ponto 7, que é a alimentação, o que acontece? Vem daquilo que o sucesso não é algo que você busca, é algo que você atrai. Então, assim, gente, sendo sincero, você que é líder do Ministério Infantil, professor do Ministério Infantil, ou deseja essa posição, será que se você se vestir melhor e perder um pouquinho de peso, tiver uma aparência um pouco melhor, será que aquilo não vai te ajudar lá na sua jornada no seu trabalho? Falando sinceramente, como eu disse, a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, nem pela roupa, nem pelo peso da pessoa. Porém, o que acontece é que as pessoas julgam. Infelizmente, a gente vive num mundo que, como eu já te disse, a nossa natureza, a gente é atraído pelo belo. A gente é atraído por aquilo que é bonito, tá? Então, se esforce para ser cada vez melhor, cada dia melhor, tá? Não se compare com outras pessoas, com a velocidade que aquelas pessoas conseguiram aquele objetivo, de repente perda de peso. Se compare com você mesmo e busque ter o estilo de vida mais saudável possível, tanto na alimentação como na atividade física, e ter uma aparência melhor. Infelizmente, eu sei que às vezes isso não é justo, porém, isso vai influenciar muito na sua vida. Aí você vai ser muito mais respeitado em qualquer meio que você transitar, e inclusive dentro da igreja. Tá? Citando aqui nomes que eu já tinha citado, dando como exemplo que realmente são pessoas que têm muito sucesso. Ana Paula Valadão, já tive a oportunidade de estar pessoalmente com ela. Como é que é o nome? Ana Paula Valadão como é que é o nome, Keila? Lá da Abelardo Bueno. Acabei de falar o nome dela aqui. São pessoas que estão em dia com a sua saúde. São pessoas que praticam atividade física, se alimentam bem, tá? Então, o sucesso não é acidente. Existe um livro com esse nome, Fernanda Brum, sim. Existem essas pessoas, elas sabem essas regras e elas vivem isso no dia a dia delas. E não é à toa que elas estão onde estão. E não cai do céu, não, tá? Não cai do céu, tá? Essas pessoas correm muito atrás. E não fala para essas pessoas que elas têm facilidade de fazer o que elas fazem, porque elas não têm, tá? Elas são pessoas muito esforçadas, porém vivem de uma maneira muito inteligente. Eles atraem muito mais o sucesso do que eles buscam. Isso eu tenho certeza, tá? Seguindo, Gustavo Bessa, que ela comentou do Gustavo Bessa, e como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade com a Keila, nesse mundo de ministério itinerante, de estar com a Ana Paula Valadão e com o Gustavo Bessa pessoalmente na casa deles. E o Gustavo Bessa, vou falar duas coisas sobre ele aqui. Ele é um cara que a gente pode citar duas coisas aqui. Primeiro, essa questão primeiro que o cara está em dia com a vida física, com o corpo dele, tá? E parece muito mais jovem do que ele é. O Gustavo Bessa é a esposa da Ana Paula Valadão, para quem não sabe. Ele parece muito mais jovem do que ele é. Ele já falou para mim, ele é um praticante de corrida. Ele corre todos os dias muitos quilômetros.
Isso faz muito bem para a saúde dele. Então, não é à toa que eles estão onde estão, tá? Até porque o casal se influencia muito. Eu ainda vou falar sobre isso, não está acabando, não. O casal se influencia muito, tá? Então tem aquela história de que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Gente, isso é uma grande verdade, tá? E o contrário também, por trás de uma mulher de sucesso tem um cara ali com uma visão maravilhosa, tá? Pessoas obstinadas. É isso aí. Aquilo comentou aqui, ó, o pastor Gustavo Veste pregando com roupa social e relógio de corrida. A gente estava na igreja do Recreio, aquela igreja que eu comentei que aquilo servia como líder do Ministério Infantil, e ele estava pregando, ele foi convidado para ser o preletor da noite. E o cara estava todo de social, e no pulso do cara estava um relógio de corrida. Falei, Keila, esse cara aí é um atleta, cara. O cara é um atleta amador, praticamente. E isso influencia muito em outras áreas da sua vida. Uma outra coisa que eu queria falar sobre ele, que é um ponto que a gente contou há um pouco, há uns slides atrás, é a questão da comunicação. Vocês lembram que eu falei daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? E você saber ouvir as pessoas? Gente, eu e a Keila, a gente... O que aconteceu? A gente estava em março desse ano, a gente estava nos Estados Unidos. A gente estava passando uma temporada lá, o Ministério Lidera Crianças, e aquilo era hoje, a gente atende algumas igrejas brasileiras lá na Flórida, olha isso. E aí o que acontece? Uma dessas igrejas que a gente visita e dá treinamento é uma igreja que a Ana Paula Valadão fundou lá na cidade de Boca Raton, na Flórida. E então eles estão morando lá, tá? Eles começaram esse ministério lá, o ministério Before the Throne, diante do trono lá nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O nosso filho, Theo, nasceu no dia 21 de março, lá nos Estados Unidos, por causa dessa temporada que a gente estava passando. E aquilo, ela conversou com a Ana Paula Valadão Gustavo Veste para apresentar o Theo na igreja deles. Aí veio a pandemia, não sei o quê, e a gente foi na casa deles. E isso aqui ela já estava conversando antes com eles na igreja. Eu estava aqui no Brasil, estava trabalhando aqui. E aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, depois disso tudo, eu não tinha estado com eles ainda. Tirando essa vez na igreja do Recreio, mas eu estava ouvindo eles na igreja, né? Eu não estava na casa deles. Enfim, aí pela primeira vez eu fui lá. A gente pegou o carro e foi na casa deles. Espero que isso aqui não chegue no ouvido deles. Se tiver alguém ouvindo que conhece eles aí, vou ficar morrendo de vergonha. Mas aí a gente parou o carro na casa deles e ele estava do lado de fora esperando a gente, o pastor Gustavo Bessa. A primeira coisa que o cara veio falar comigo, ele me chamou pelo nome, gente. Ele me chamou pelo nome. Caio, que bom que você chegou, cara. A gente estava esperando ansiosamente pela sua chegada. Gente, é uma pessoa desenvolvida ou não é, cara? Ele gravou meu nome, aquilo eu tinha falado para ele, gravou meu nome, se interessou genuinamente por mim. Depois a gente entrou lá na casa deles, ele começou a perguntar como é que estão as coisas, e aí como é que está se sentindo, agora você é pai, o cara me dando uma atenção, entendeu? Ele precisa disso, gente? Não, entendeu? A pessoa que, enfim, cara, existem milhares de seguidores, pessoas que buscam a ele, buscam os serviços, entre aspas, né? Os shows da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, ele como preletor, etc, etc. Porém, ele foi muito educado, se interessou por mim. O que eu achei dessa pessoa, gente? Nossa, que simpático. Ele provavelmente já leu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, tá? Então, ele conhece isso muito bem e pratica, tá bom? Pratica isso muito bem. Uma pessoa muito humilde, tá bom? Aqui ela está comentando aqui. Ana Paula Valadão já foi criticada porque disse que o cristão não deve ser gordo. O pessoal não tem maturidade para compreender esse assunto. Exatamente. Ela falou a mais pura verdade. Então, assim, gente, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Entendeu? Seguindo. Vamos seguir. Vamos seguir aqui, senão não vou acabar hoje. Tá? Alimentação, comentei lá do Gustavo Berta, que é praticamente um atleta amador. Tá? E falando aqui agora da vida conjugal. Tá? Já estou terminando, tá, gente? Já estou terminando. Entenda que o seu cônjuge ele tem o mesmo nível de desenvolvimento pessoal que o seu, tá? Ele é uma pessoa parecida com você e é por isso que vocês
se uniram, tá? E casaram, foram para o casamento, tá? Quando o relacionamento não dá certo, é porque geralmente o desenvolvimento pessoal não está no mesmo nível, tá bom? Então, na vida conjugal, quando você estiver tendo algum atrito, alguma situação, lembre-se disso que eu vou falar. Aquela pessoa, ela tem o mesmo desenvolvimento pessoal que você, tá? Então, evite criticar o seu cônjuge, tá bom? Porque ele nada mais é que uma versão do sexo oposto, tá? Então, quando você está criticando o seu cônjuge, você está criticando a si próprio, entendeu? Não faça isso, tá? Não adianta você falar, fulano é isso, fulano é aquilo, não adianta. Foi a pessoa que você atraiu uma pessoa parecida com você, com o mesmo nível de desenvolvimento pessoal com você, tá? E vocês vão ter que crescer juntos. Não espere que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido resolva todos os problemas, porque ele também tem a mesma limitação que você, tá? Ele está no mesmo nível que você, e vocês vão ter que crescer juntos, tá? E se por acaso você estiver seguindo um caminho e ele não estiver acompanhando, ou ela estiver acompanhando, tenha paciência com o seu cônjuge, que foi a pessoa que você atraiu, tá? Foi a pessoa que o seu desenvolvimento pessoal atraiu. É lógico que tem o amor, é óbvio que tem isso, porém, falando dessa questão de atrair pessoas, foi isso que aconteceu, tá? E critique pouco o seu cônjuge, porque você está falando com o espelho, tá bom? Pense nisso. Honrar sempre, que é como se você estivesse falando de você, tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui ela falando sobre a Bíblia chama gula de pecado, mas essa parte da Bíblia o pessoal não quer ler, é verdade. Ok? Vamos lá, seguindo. Estou quase acabando. Vamos ver o que mais tem aqui, que eu já nem me lembro mais. Ah, e só mais um esclarecimento aqui. Duas palavras que estão na moda. Tá? Eu acredito que dessas 55 pessoas que estão assistindo aqui a gente, muitas pessoas vão ter essa dúvida, tem essa dúvida, eu já tive essa dúvida e um dia foi esclarecido. Tá? São palavras que estão muito na moda, tá? Vocês não estão vendo aqui. São palavras que estão muito na moda. Eu vou falar sobre isso. E estão na moda porque são assuntos muito importantes. Tanto o coach como o mentor são pessoas muito importantes na sociedade de hoje, tá? Que aumentam a nossa produtividade, fazem a gente chegar muito mais rápido aonde a gente quer, não importa o que seja espiritual, financeiro, físico, social, tudo que a gente quer. Essas duas figuras fazem a gente chegar muito mais rápido, tá? E essas figuras chamam-se coach e mentor. E hoje eu vou esclarecer para vocês aqui quem são cada um deles, tá? E são palavras que estão na moda e é uma informação importante para você saber, tá? O coach, gente, é uma pessoa que ele vai fazer um trabalho com você parecido com o que eu estou fazendo. Ele vai falar de coisas genéricas, ele vai falar do seu desenvolvimento pessoal, ele vai tentar levantar você baseado no que você já tem, quem você é, e vai tentar melhorar a pessoa que você já é. Ok? Essa é a definição de coach. Uma pessoa que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Algo parecido com o que eu falei aqui hoje. Existem técnicas muito mais avançadas, tá? Isso aqui é uma palestra superficial, entendeu? Até porque o assunto principal aqui é Ministério Infantil, porém a gente teve que incluir esse módulo aqui, porque realmente a gente percebe que é uma falha muito grande, é um buraco na vida das pessoas. Então o coach é mais ou menos isso que eu falei. Vai falar de alimentação, atividade física, vai te tornar uma pessoa melhor. Tá? Mas ele não necessariamente está onde você quer chegar. Ele não trabalha com o que você trabalha. Ele não tem a mesma profissão que você, ele não é líder do Ministério Infantil, ele não é pastor de criança, pastora, nada disso. Tá? Ele é coach, às vezes nem crente o cara é. É possível você ter um coach, ter um coach seu que nem crente seja, se você tiver aquela maturidade
de lidar com aquela pessoa que não é crente, né? Muitas vezes não é recomendável, mas, enfim, é possível você ter um coach que não seja cristão e ele agregar muito na nossa vida, tá bom? Essa é a definição de coach, de tornar uma pessoa melhor. O mentor, diferenciando as duas palavras, de uma vez por todas, o mentor, ele é o seguinte, ele é a pessoa que já conseguiu o que você quer. Ele está onde você quer. Ela é professora do Ministério Infantil. Ela leva crianças a crer, é um grande evangelista. Tá? É uma pessoa que sabe pregar para crianças. É uma pessoa que já é líder de um Ministério Infantil de uma grande igreja, dá treinamento na internet. Essa pessoa é o seu mentor. Tá? Você pode conhecer essa pessoa presencialmente, pode ser amigo dela, mas também pode ser uma pessoa que você só conhece pela internet, a pessoa não sabe nem quem você é, e você está absorvendo conteúdo, tá bom? Então, o coach vai te tornar uma pessoa melhor, o mentor, ele vai te dar o caminho das pedras e já sabe aonde, e já chegou aonde você quer chegar, tá? E tem uma frase legal sobre isso daí, que é o seguinte, o coach, você contrata, tá bom? O coach, você contrata para te ajudar. O mentor te escolhe, tá? Então, quando você começar a dar sinais de que você tem potencial para aquele trabalho, o mentor, no caso, na maioria das vezes presencial, né? O mentor, que é um líder, se ele é líder, ele tem liderados, amém? Então, o mentor, ele vai identificar que você tem potencial e vai começar a se desenvolver. Vai começar a te desenvolver, tá bom? Que esse é o papel do líder. Então, por exemplo, a Keila, por exemplo, ela se encaixa, evidentemente, nessa figura aqui do mentor de vocês. Quem está assistindo está interessado no mundo do Ministério Infantil e a Keila pode ser sua mentora, tá? E você vê isso acontecendo na prática, que além do curso do IMC, de formação de professores, a gente tem aqui no Ministério Lidere o curso de formação de instrutores para o IMC. São pessoas que vão dar aula nesse curso. E eu vejo isso o tempo todo, ela está o tempo todo observando os professores, tá? E os alunos, desculpa, ela está o tempo todo observando aqueles alunos, os alunos das turmas, a gente tem, assim, geralmente, em média, 300 alunos por semestre, às vezes mais, às vezes menos, em várias turmas, né? E ela está sempre observando essas pessoas, tentando identificar pessoas que têm potencial, tá? E quando ela identifica essa pessoa, ela começa a chamar para uma conversa, e aquela pessoa, quando ela responde o chamado, ela faz o curso de instrutor e vira instrutor do IMC, porque a gente não trabalha sozinho. Tem várias pessoas que também são palestrantes e professores do IMC. Tá bom? Então, eu vi isso acontecendo o tempo todo, aqui ela está sempre farejando aí pessoas para servir no Ministério Lidere e também no curso IMC. Ok? Desde a época da PEC ela faz isso e muitas pessoas vivem hoje no mundo do Ministério Infantil, são professores e líderes que surgiram a partir do trabalho dela. Os pais também costumavam fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Muito boa essa diferenciação, assim como os demais assuntos abordados. Com certeza, esse assunto são palavras que estão na moda e agora você já sabe do que se trata, tá? Então, o coach você contrata, geralmente o pessoal paga como se fosse um psicólogo, e o mentor te escolhe, tá? Então, procura se empenhar nos cursos, procura se empenhar na sua igreja como professor, que as pessoas vão te identificar como potencial e vão te desenvolver, desculpa. Aqui, ó. Aqui ela comentou aqui, ela está falando isso aqui, não é para aparecer, realmente é verdade, eu sei disso. Já mentoriei muita gente que hoje é sucesso, tá? É isso aí. Vamos ver o que mais tem aqui. E a última frase aqui para encerrar, eu já falei ela aqui ao longo da palestra, mas vamos terminar com essa frase aqui, acho que é o último slide. Anota aí, se você não anotou nas outras vezes que eu falei, trabalhe mais em você mesmo do que no seu trabalho. É mais importante você trabalhar separando as refeições que você vai comer naquela semana, comprando os produtos que vão suplementar a sua alimentação com fibras, proteínas, vitaminas, comprando esses produtos já com antecedência,
preparando a sua dieta da semana, ir para a academia, fazer cursos técnicos também. É muito mais importante você fazer isso, ler a Bíblia, ouvir pregações, ouvir palestras daquela gratuitas no YouTube. Isso é, por incrível que pareça, e por mais louco que isso pareça, isso é muito mais importante do que efetivamente fazer o trabalho com as crianças. Se você trabalhar mais em você mesmo, na sua formação técnica e no seu desenvolvimento pessoal, você vai ter muito mais resultados, você vai levar muito mais crianças a Cristo, você vai discipular muito mais crianças, vai atrair muito mais pessoas para o seu ministério infantil do que se você ficar dando murro em ponta de faca, ok? Então, por último, trabalhe mais em você mesmo do que no seu trabalho, a frase do Jim Rohn, grande referência do mundo do desenvolvimento pessoal, tá? Aqui, ela contribuiu aqui com uma frase também, com um versículo, né? Deixa eu ver, vamos lá. Paulo disse a Timóteo, gente, clássico aí, caso de mentor e mentorado, né? Que é Paulo, né? Timóteo era liderado, né? Ele estava sendo discipulado e preparado por Paulo. Cuide de você mesmo e da doutrina do seu ensino. 1 Timóteo 4,16. Tá bom, gente? Esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Tá bom? A gente teve que fugir um pouco aqui da parte técnica do Ministério Lidere para a gente falar sobre esse assunto de suma importância, tá? Então, queria desejar uma boa noite para todos, tá? Um bom final de semana e estou à disposição aqui para qualquer assunto, tá? Relacionado, qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário que você queira fazer, se quiser comentar alguma situação, vou ouvir com atenção, seguindo aquela regra, né, de como fazer amigos e influenciar as pessoas. E eu queria também, antes de terminar aqui, deixar um livro aqui, uma dica, tá? Um livro, eu já ia me esquecendo, um livro muito importante, tá? Que a gente indica nos cursos do IMC, tá? Que é o livro, deixa eu colocar aqui para vocês verem a capa, que vai ficar mais fácil, tá? Então, um livro muito importante aqui para vocês verem. Deixa eu mudar aqui a tela rapidinho. Não, não é essa não. Espera aí. Aqui. Ensinando para transformar vidas. Esse aqui é um livro de desenvolvimento pessoal do autor Howard Hendricks, tá? E é um livro que a gente indica no IMC, que é desenvolvimento pessoal puro para o professor. E ele fala justamente disso. Esse livro aqui, ele não está falando sobre ministério infantil, ele está falando como você ser um bom professor, tá? E como você cativar os seus alunos, atrair os seus alunos para aquela mensagem que você está passando, tá? Então, é um outro livro que a gente tem aí na nossa livraria, tá? A gente vai deixar o link aí de novo. Tá bom, gente? Então, não vou me estender mais, porque vamos deixar para uma próxima aí eu continuar falando, tá bom? Mas eu e a Keila Araújo e o Ministério Lidere Crianças e o curso de formação de professores IMC está à disposição de vocês para capacitação e que Deus abençoe muito cada um de vocês. Obrigado pela audiência, pela atenção aqui e até uma próxima live, até uma próxima palestra. Um abraço, Deus abençoe a todos e Deus abençoe o ministério de cada um aqui e que Deus nos ajude a alcançar cada vez mais crianças para Cristo.
Amém. Um abraço.